e propriedade intelectual. A discussão ela não vai se esgotar aqui. Não sei a expectativa que vocês têm, se é sair com a listinha de soluções para angústias que vocês tenham, mas eu, particularmente, vou trazer mais problemas do que solução. E esses problemas vocês vão levar para casa, para os seus grupos de pesquisa, para as suas empresas, para as suas indústrias, para as suas discussões e tentar e conjecturar em conjunto essas soluções. Existem algumas soluções prévias, mas elas não são gerais, elas não resolvem todos os problemas. E outra coisa que é importante na minha fala, deixar claro, é que eu vou fazer um recorte muito específico com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que eu venho trabalhando. Então, com certeza, as outras falas, elas são muito mais especialistas em propriedade intelectual, em propriedade industrial, em direitos autorais. A minha fala é muito mais um recorte dessa consequência, dessa regulação e dos aspectos técnicos no que diz respeito à ciência da computação, quando a gente fala de dados pessoais. E aí eu vou começar, como toda pessoa do direito, mas tentando tirar o juridiquês, da gente lembrar que todo esse tema ele é constitucional antes de qualquer coisa. A gente está falando sobre novas leis, leis complementares, leis ordinárias, alterações de lei, mas isso já está previsto na Constituição do nosso país desde 1988. Tanto os direitos autorais, as propriedades intelectuais, a proteção aos dados pessoais. Em 2022, a proteção aos dados pessoais tornou-se direito fundamental, o que traz um peso muito maior, porque a atenção com a proteção aos dados pessoais, ela não é mais uma lei que veio complementar um sistema, um ecossistema digital. Então, é só essa ressalva que eu faço. A minha fala vai ser muito mais focada na relação desse desenvolvimento com a consequência disso para a gente, titular de dado pessoal. Eu fiz aqui algumas anotações, então vamos lá. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de software. Certo? A gente está falando de software, tanto no desenvolvimento quanto no uso do software. E isso está regido por uma lei específica. Ela não é só geral de propriedade e direitos autorais e intelectual, tem uma específica que é popularmente conhecida como a lei do software, que traz quem é que detém a autoria desse software, quem pode comercializar o software, como é que se ganha dinheiro com o software. Eu digo que esse software é de quem. Então, existe uma lei que trata sobre isso. E quando a gente fala de direito brasileiro, todas elas têm que conversar. Todas elas têm que conversar. Ah, mas se der conflito, se uma lei disser uma coisa e a outra lei diz o que é, a gente vai para alguns princípios de proporcionalidade, de ponderação, de interesse público em detrimento do seu interesse individual, e aí a gente vai resolvendo eventuais conflitos. Mas essa lei do software, ela precisa conversar com a Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo que ela tenha sido anterior ao que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu trago a primeira questão para a gente pensar, que eu também não tenho solução, tem problema. Tudo que se fala de direitos autorais está muito relacionado a dar crédito. Eu vou falar sem tecnicidade, certo? Aqui a gente está conversando, igual no botequim, só falta cerveja, mas tem água aqui. Então, sem tecnicidade, os direitos autorais são associados a um indivíduo, em poucos casos, aos CNPJs. Quando autorizado, quando de cessão, quando desenvolvido, por exemplo, um software dentro de uma empresa com um empregador, um serviço público, etc. Mas, de maneira geral, está associado a um ser humano e o pessoal que é especialista muito em propriedade vai detalhar muito mais esses detalhes. E aí, quando eu penso em Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais fazem parte da autodeterminação do sujeito. É um pedaço da gente, igual um cabelo, igual uma mão, igual um pé. E aí tem essa relação direta. Se a propriedade intelectual ela é associada a um ser humano e os dados pessoais é parte do ser humano, não tem como a gente não pensar em propriedade intelectual, quer seja com IA ou sem IA. Aí eu tiro a IA. Quer seja com IA ou sem IA, sem botar essas duas leis para conversar. Aí vamos botar IA no meio. Vamos botar IA no meio. A gente sabe, de computação, por mais que vocês não sejam especialistas em inteligência artificial, assim como eu não sou em inteligência artificial, que quanto mais dados a gente tiver, mais treinada a IA. Quanto mais dados pessoais eu tiver, a depender do contexto, mais eficiente vai ser o resultado daquela IA. Então, quanto mais aquele algoritmo tiver informação sobre a minha personalidade, o meu comportamento, os meus gostos, muito mais eficiente vai ser aquelas proposições e as soluções da IA. Esse é um ponto, assim, seríssimo, porque a gente pode ter um grande problema, que é um furo de privacidade massivo. Aí eu trago outra questão. Então, a primeira questão é essa. Quanto mais dados, melhor IA. A probabilidade dessa IA ser muito boa e acertar o que eu quero como resultado é muito maior. Quanto mais dados pessoais, mais eficiente fica. E eu tenho um grande problema em potencial, que é massivamente interferir na privacidade das pessoas. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção quando eu falo de proteção de dados pessoais é que os danos aos dados pessoais, eles não são computacionais, eles são reais. Você sofre na sua vida. O preconceito é na sua vida, a perda de dinheiro é na sua vida, a perda de uma conta é na sua vida, acabar uma relação é na sua vida. É tudo vida real, não é vida virtual. E outro detalhe que eu trago é que o dano é irreversível. Você só minimiza a consequência do dano. Por isso a gente tem que ter legislações e consequências preventivas, porque quando o dano existe, você não resolve. Ah, mas o WhatsApp e o Meta tirou do ar aquela postagem e tirou a minha foto que o TikTok usou sem autorização, tem uma ação judicial com relação a isso. Para quem não sabe, só um parênteses, quem tem a conta do TikTok desde janeiro de 2021 comprovado, tem uma ação judicial que está em segunda instância, que todos os usuários vão ganhar por indenização R$ 500, porque o TikTok usou indevidamente os dados pessoais para treinar a sua IA, com finalidade diversa. Então, está em segunda instância, fiquem aí ligados, a depender da decisão do tribunal, todos os usuários vão ganhar R$ 500. E aí, nesse parênteses, isso é uma consequência. Já estão comemorando, né? O After Campus.
After Campus. Mas ainda já teve a decisão em primeira instância, está recorrendo. Então, isso é uma consequência do uso da IA com dados pessoais e uma consequência de privacidade massiva. E aí, outra coisa que eu trago é o seguinte, mas a gente precisa de dados pessoais. É simples. Senão não tem um IA massa, a depender do contexto. Não é que a LGPD e as outras leis, na minha concepção, não veio para atravancar a inovação, veio para dar regra ao jogo. Porque senão é muito desleal as Big Techs conversar com o titular de dado. Aí, vamos botar no contexto do Brasil, que a gente tem um índice de analfabetismo enorme. Se não tiver quem fale por essa galera, as grandes indústrias vão usar, sim, de forma muito, muito, muito agressiva os dados pessoais. E, de novo, os danos são irreversíveis. Eles podem ser minimizados, mas os danos são irreversíveis. Alguém ser preso porque vazou um dado, ou porque foi dado errado um nome, um homônimo, e passar uma noite na cadeia, uma mulher deficiente, preta, pobre, e aí no outro dia, 24 horas, é que vão provar que não foi ela já passou essa noite na cadeia. Me avisa em 5 minutos, viu? Que eu gosto de falar. É irreversível, ela passou essa noite na cadeia. A gente só minimiza. Então, é sobre isso que a gente está falando quando eu estou falando de IA. E aí eu tenho outro problema. A gente precisa de dados pessoais e tem aí, existe na LGPD as bases legais que nada mais são do que autorizações judiciais para usar os dados pessoais. Você pode usar e tem que ter na lei essa casadinha. Eu uso dado pessoal com IA ou sem IA para isso, de acordo com essa base legal. Existem duas bases legais que são bem conhecidas. O consentimento, né, que todo mundo acha que só posso usar dado pessoal se der consentimento. Não é verdade. Existem 11 bases legais em que eu posso usar sem ser consentimento. E existe outra chamada legítimo interesse, que é assim, o dono da empresa tem legítimo interesse e consegue comprovar num relatório que sem o uso do dado pessoal não tem como ele operar. Não tem como a minha IA rodar. Eu não tenho uma base de treinamento se eu não acessar massivamente os dados pessoais daquele monte de indivíduos. Vamos pensar no problema do consentimento. Eu dei consentimento em prol da ciência, em prol da indústria, em prol de um serviço que eu quero com a IA. A IA vai ajudar a minha vida e eu quero dar meu dado pessoal. Usou e um belo dia disse eu não quero mais. Como faz, tecnicamente, em computação para tirar isso da base de dados? Aí vamos piorar a situação. A gente usou esses dados para IA generativa. Como é que eu faço para reverter? Aí vamos piorar mais. O titular do dado pessoal, segundo a LGPD, que não tem nada a ver com as leis aqui, ó, que os meninos comentaram, é tudo LGPD que eu estou falando. Se eu falei de IA, uso ou desenvolvimento, para LGPD isso se chama vulgo, tratamento de dados pessoais. Se tem tratamento, o titular tem direito. Não quero saber por que foi usado ou desenvolvido, ele tem direito. São 11 direitos. Um deles, explicação algorítmica. Como é que eu explico isso mesmo? Para quem não é de computação. Reversibilidade da IA. Eu dei o meu consentimento, estava tudo certo, tudo legal. Agora eu não quero mais. E eu tenho direito, está aqui no artigo 11 da LGPD. Aí eu vou complicar mais. O artigo 20 da LGPD diz que o titular do dado pode rever qualquer decisão tomada 100% automatizada, como é o caso das IAs, sejam elas generativas ou não generativas. Mas a lei é de 2018, entrou em vigor em 2020, a gente está em 2024, essa lei está valendo hoje? Tá. Alguém pode procurar um advogado ou um juizado sem advogado e pedir esse direito a qualquer empresa de desenvolvimento de software? Pode. E quem vai decidir sobre esse pedido final, se for judicializado? É alguém de computação ou é alguém de direito? Já está valendo. E o que é que a gente faz? Por isso eu disse a vocês, eu vou trazer os problemas. Eu não sei como faz. Beleza. Eu não sei como faz. Eu sei que a gente tem direito sobre isso, a lei já está valendo, ela precisa conversar com tudo isso. Agora vamos trazer, isso aí eu falei só, direitos à proteção a dados pessoais e privacidade versus IA. Vamos botar propriedade intelectual no meio para a gente fechar. Para eu trazer mais problema, não solução. Certo? Coloquei lá meus códigos-fontes abertos no GitHub. Quem usa GitHub aqui? Quem é de computação que não usa GitHub, você vai chegar na sua casinha depois da Campus Party e vai abrir sua conta, viu? Porque a empresa, a primeira coisa que pergunta é o seu LinkedIn, o seu nome e o GitHub. Senão você não consegue nem estágio. Então, tem o GitHub, está aberto o código, o GitHub está usando, ou outras empresas usando o código-fonte. E o jeito que você codifica, ou faz as suas anotações, ou comenta o seu código, pode ser considerado dado pessoal, porque ele identifica. Eu sempre crio uma classe com letra maiúscula e sempre boto um underline se tiver uma segunda palavra. Eu nunca uso preposição em nome de funções ou procedimentos. É o meu jeito, só Juliana escreve assim. Se só Juliana escreve assim, qualquer informação ou dado que identifica um titular é considerado dado pessoal, inclusive a forma de eu codificar. Deixei open source. Pode usar com a IA. Daqui a 5 anos eu digo assim, não deixei, e está todo mundo escrevendo aqui os códigos gerados pelo ChatGPT, está tudo sendo igual a mim. Eu quero agora os meus direitos autorais pela lei do software, pela lei da propriedade intelectual e os meus direitos de danos e reparação, que eu não recebi lá atrás, pelo Código Civil e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as leis que eu falei agora, elas estão valendo hoje. Todos os códigos-fontes de vocês abertos, com as licenças que a gente tem escritas hoje, não cobrem nenhum desses direitos. Como é que a gente resolve? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho ideia de como se explica algoritmo, para quem não é de computação. Não, ele tem uma ideia boa que a gente conversou. Eu adoro o que ele vai falar. Não tenho ideia como a gente coloca isso em processos judiciais e administrativos. Tenho receio sobre o uso massivo. E só um detalhe, para eu finalizar. A LGPD é de 2018, ficou sem valer até 2020. Então, o que vocês acham que as empresas, agressivamente, que não tenham ética ou não têm, fizeram de 2018 a 2020 com os seus dados pessoais? O meu nome continua desde que eu nasci. O meu endereço, talvez. O meu telefone tem 25 anos.
Esses dados, a lei não pode retroagir, aí é direito, a não ser que seja em benefício do réu. Então, a lei só vale de 2021 para frente. O que vocês acham que aconteceu com os nossos dados pessoais? De 2018, que já tinha a lei toda escrita, até 2020. Então, eu deixo esses questionamentos, a gente vai discutir um monte. Espero que eu tenha aí balançado a cabeça de vocês. Algumas soluções o pessoal de propriedade intelectual vai trazer para mim, se Deus quiser, que a gente conversou. E agradeço, fico à disposição para quando for aberto aí para os questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Nossa, maravilhosa a exposição, parabéns. Deixou o sarrafo aqui, hein? Deixou o sarrafo.